Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cristologia. Estamos no âmbito da história ainda da Cristologia. Estamos concluindo praticamente o nosso percurso histórico. Na última aula, começamos a apresentar os modelos contemporâneos de Cristologia. E hoje vamos concluir esta apresentação, vamos dizer assim, com os limites próprios de um curso introdutório de Cristologia. Vamos invocar o Espírito de Deus, vamos rezar, pedir as graças que necessitamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos abordar agora um quinto modelo de Cristologia presente no nosso ambiente teológico contemporâneo. É o modelo de teologia contextual. Bom, o que seriam as cristologias ou num sentido mais amplo, uma teologia contextual? Teologia contextual seria uma teologia que se preocupa de um modo primordial com a realidade daquele local, daquela cultura aonde o teólogo se encontra, aonde o teólogo está vivendo a sua fé cristã, aonde o teólogo faz a sua experiência de teologar. Ele deve levar em consideração esse ambiente cultural, a linguagem, os costumes, a história, tudo aquilo que faz parte, por assim dizer, da identidade cultural daquela região ou daquele país aonde ele se encontra. O grande desafio é o teólogo conseguir fazer uma reflexão que seja católica, e a palavra católica significa universal, levando em consideração a realidade, o contexto cultural aonde ele se encontra, para que os frutos da sua teologia falem imediatamente àquele povo que está, por assim dizer, em torno do teólogo. Então, hoje, quando a gente fala de modelo contextual de teologia ou de cristologia, normalmente a gente pensa em certos ambientes onde atualmente se produz uma teologia inculturada, nós poderíamos dizer assim, aonde se tenta traduzir as grandes verdades do Evangelho, a encarnação do Verbo, a identidade do Cristo, a teologia trinitária, a teologia da graça, a nossa teologia vamos dizer, da justificação, dentro de um contexto cultural muito específico, que tem a sua história, que tem a sua, vamos dizer, a sua experiência religiosa também, muitas vezes, pré-cristã. Ou seja, são ambientes onde normalmente o cristianismo ainda convive
com outras expressões religiosas que no passado foram majoritárias, que no passado, digamos, era o ambiente religioso, cultural dos atuais cristãos. Então se tenta fazer conexões entre, vamos dizer, alguns aspectos da cultura, dessas crenças culturais e até religiosas daquele local, e o cristianismo, como se fossem pontes. A ideia é que as outras religiões, de alguma forma, teriam certas sementes de verdade. E por isso o teólogo ele tenta identificar essas sementes de verdade na religião que, digamos assim, era o horizonte cultural daquele povo, na cultura daquela realidade, e tenta fazer links, conexões entre essas realidades e a fé cristã. Vou dar um exemplo para vocês. Em alguns países da África, na religião, por assim dizer, natural, que antecede o cristianismo ou o Islã, existia um culto dos antepassados. Então as famílias têm em casa, normalmente, pequenos santuários com estatuetas que representam o seu bisavô, o seu tataravô, o primeiro ascendente da família. E esses antepassados, eles são cultuados quase como intercessores, como se fossem santos. E aí, justamente, o cristianismo tenta fazer uma ponte entre isso e a comunhão dos santos, entre isso e o fato de que os nossos antepassados que foram bons e que não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, podem ter encontrado a salvação se agiram segundo a sua consciência, se agiram segundo a verdade, se buscaram praticar a justiça, etc. Podem ter encontrado a salvação e estar no céu, por exemplo. E que lá, estando no céu, eles podem interceder por nós. Eu não estou defendendo esse tipo de situação. Eu estou somente tentando explicar como se possa tentar fazer um link, uma conexão entre costumes pré-cristãos, uma cultura pré-cristã e o cristianismo. De modo que os cristãos, quando o cristianismo chega nessas realidades, nesses locais com a evangelização, os pregadores já tentam fazer uma primeira enculturação do evangelho ali. E cabe depois aos teólogos tentar aprofundar e ver se é possível ou não e o quanto se possa aprofundar essas pontes, essas conexões entre a cultura local, regional, com as suas perspectivas também, muitas vezes, de visão religiosa, e a novidade do evangelho. Tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de modelos contextuais, a gente pode pensar na teologia africana, ou, no nosso caso, mais especificamente, numa cristologia africana. E aí, isso não se reduz apenas à iconografia. Se você procurar na internet, Cristo Negro, a Sagrada Família Africana, você vai encontrar quadros, estátuas, ícones, toda uma arte sacra que está a serviço, digamos, de uma representação do mistério da salvação de Cristo, de Nossa Senhora, da Sagrada Família, da Igreja, dentro que fale mais claramente a cultura as culturas africanas. Melhor a gente usar o plural, porque a África é um continente, tem uma variedade muito grande de culturas, na verdade, né? Então hoje existe uma teologia africana florescente, e dentro dessa cristologia africana a gente pode falar
existem modelos eclesiológicos africanos, existem certas especificidades que a gente poderia chamar de uma espiritualidade cristã africana, e existe também uma cristologia de cunho, de caráter africano, né? Ou cristologias africanas, seria até melhor falar desse modo. Do mesmo modo, a gente poderia falar da Índia. Existe também um movimento de reflexão teológico no contexto da Índia, com toda aquela visão politeísta, com toda aquela visão de castas, com toda aquela visão específica de relação entre natureza e sobrenatural, entre, vamos dizer, de ética, de uma certa moral. Então, vejam que o cristianismo cresceu muito na Índia. E aí, o teólogo ele tenta encontrar na cultura indiana, e até mesmo nos horizontes religiosos indianos, no caso o hinduísmo, certos elementos que ele reconhece como sementes de verdade. E aí ele tenta conectar esses elementos com a fé cristã. Na verdade, o que tem por detrás disso é que as outras religiões e as culturas sempre têm elementos que preparam para o cristianismo. E você, ao identificá-los, você pode construir pontes ajudando as pessoas daquele horizonte cultural, daquela sociedade, a ver a beleza, a coerência, uma espécie de continuidade entre a situação na qual ela está vivendo, o horizonte cultural no qual ela se encontra, e o cristianismo. Isso não significa tirar a novidade do cristianismo, mas significa que, de alguma forma, a providência divina preparou, através das culturas diferentes, através até das religiões diferentes, certos elementos, colocou certos elementos que propiciam a acolhida do evangelho, a vivência da boa nova do evangelho, certo? Então a gente pode falar, por exemplo, de uma cristologia africana, de uma cristologia indiana, certo? Os teólogos africanos, por exemplo, eles tendem a descrever Jesus como o ancestral por excelência, como filho do grande chefe. O grande chefe seria o pai, né? Como mestre da iniciação, né? Aquele que vai iniciar os novos membros do clã, da família, do povo de Deus. Então é Cristo que batiza, é Cristo que se dá como Eucaristia, é Cristo que vai soprar o Espírito Santo na confirmação, para que aqueles novos membros do corpo sejam plenamente introduzidos na comunhão, vamos dizer, dessa nova e grande família cristã. Da mesma forma, Cristo também muitas vezes é apresentado como terapeuta, né? Aquela visão do chefe da tribo que tem conhecimentos sobrenaturais que ajudam a curar os membros da sua tribo, do seu clã, e ele é ajudado por Deus, ele tem certos conhecimentos de cura para ajudar o clã a sobreviver, né, diante das epidemias, diante das doenças, dos desafios. E assim Jesus é apresentado também como essa espécie de terapeuta, como essa espécie, né, de xamã, né, de curandeiro. A gente poderia usar esse termo também. Eu não estou aqui defendendo, né, esse modelo. Eu estou apresentando esse modelo, espero de um modo que vocês possam compreender, tá certo?
Nota-se nesse modelo uma certa tendência a desvalorizar o papel preparatório do Antigo Testamento para a vinda de Cristo, em vista da supervalorização dessas tradições locais, regionais, tribais. Então, é interessante porque já nos padres da igreja a gente percebe na escola de Alexandria o seguinte pensamento: o que o Antigo Testamento foi para os judeus, o Antigo Testamento preparou os judeus para acolherem a boa nova do Evangelho, a filosofia foi para os pagãos. A filosofia preparou os pagãos para acolherem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ideia se encontra em Justino, do segundo século, e também em Clemente de Alexandria, também do segundo século, certo? Final do segundo século. Então nós temos dois personagens que têm a mesma ideia, ou seja, o Antigo Testamento preparou os judeus para acolherem Cristo. A filosofia preparou os gregos, os pagãos, para acolherem Cristo. Tá certo? Tanto que Justino chama o cristianismo de verdadeira filosofia, para colocar em relevo que um pagão que ama a filosofia não vai estar negando a filosofia ao aceitar Cristo, mas vai estar encontrando em Cristo o caminho, a verdadeira filosofia, ou seja, o caminho para viver a verdadeira amizade com a sabedoria, porque a sabedoria é a sabedoria de Deus, é a sabedoria encarnada, é a sabedoria é Cristo, nosso Salvador, certo? Então, essas cristologias contextuais, no fundo, elas replicam um pouco, fazem algo parecido com aquilo que faziam os padres da igreja, e dizem: o Antigo Testamento preparou os judeus para acolherem Jesus. A nossa história é diferente. Aqui na África, aqui na Índia, nós temos uma história que nos preparou para acolher Jesus. Nós temos uma história cultural, uma história religiosa, uma história com certos costumes que tem elementos, sementes de verdade, que nos preparam para acolher Jesus Cristo, certo? E aí, hipervalorizando, supervalorizando essa preparação local, regional, cultural, nota-se que às vezes essas religiões, esses ambientes culturais acabam desvalorizando um pouco o Antigo Testamento, tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês, um pouco diferenciado. Eu morei alguns meses em Israel, quando eu era seminarista, e em um vilarejo árabe, onde existiam 6.000 pessoas, 2.000 muçulmanos, 2.000 ortodoxos, 2.000 católicos. E eu notava que na liturgia melquita, que é bizantina, na sua essência, essa liturgia ela não lia o Antigo Testamento. Praticamente eles só leem as epístolas de São Paulo como primeira leitura e o Evangelho. Tanto que não é a primeira leitura, é a leitura da epístola e o Evangelho depois, certo? E é interessante notar o desconhecimento. Os árabes cristãos conhecem muito pouco do Antigo Testamento. Por quê? Porque o contexto social deles, cultural deles, é de luta. Os árabes cristãos são marginalizados pelos judeus. Os árabes cristãos veem os judeus hoje em Israel como ocupantes. Eles ocuparam o país que era árabe para eles. E veem os judeus como uma espécie de inimigos. Então eles têm muita dificuldade de ler o Antigo Testamento e ver todas as maravilhas do amor de Deus pelos judeus. Por quê? Porque eles estão em luta com os judeus, eles estão
Eles têm uma tensão social e religiosa que os separa dos judeus. Então eles não conseguem valorizar o Antigo Testamento por causa da situação cultural, religiosa, política, social na qual eles se encontram de tensão com o judaísmo. Eu estou dando um exemplo diferenciado. Então, quer dizer, para que vocês entendam que dependendo do horizonte cultural que você esteja, você pode valorizar mais ou menos o Antigo Testamento. No caso dessas teologias contextuais, africanas, indianas, também tem outras mais ligadas ao Japão, à China, o que se nota? Nota uma tendência semelhante. Para colocar em relevo a importância da nossa própria história, da nossa cultura, do nosso modo de ver a vida, da nossa história religiosa, nós acabamos, digamos, não valorizando como deveríamos o Antigo Testamento, porque é como se o Antigo Testamento fosse a preparação de um povo específico, lá da Terra Santa. A minha história é diferente da deles. E aí Deus trabalhou a nossa história de outro modo, colocando na nossa história também elementos que nos ajudam a acolher a salvação em Jesus Cristo, né? Então, os modelos contextuais, eles podem estimular o encontro entre a fé e as pré-compreensões dos ouvintes. Todavia, eles trazem consigo um risco. O risco de menosprezar ou de não prezar com tanta ênfase a dimensão histórica da revelação por meio de Israel. Aquilo que estávamos falando do Antigo Testamento. Eles correm o risco de esquecer a dimensão espiritual da salvação e de construir uma concepção cristã de matriz nacionalista ou até racista. Então entendam, dentro das culturas africanas e indianas, às vezes tem culturas ali que se acham melhores do que outras. Então eles vão colocar em relevo isso na sua reflexão cristológica. Uma cristologia, não dá para a gente falar de uma cristologia africana, existem cristologias africanas. E aí esses limites culturais, os limites que podem ser o racismo, os limites que podem ser complexos de superioridade, complexos de inferioridade, isso pode macular a pureza de uma reflexão cristológica católica, né? Um exemplo trágico que é apresentado pelo professor Manfred Hauck, que é alemão, foi a cristologia que foi sendo formada durante o período em que estava no poder o nacional-socialismo, ou seja, o nazismo. Então, durante o período nazista, nos anos 30 e 40, primeira metade dos anos 40 na Alemanha, o nazismo ele acabou usando certos aspectos do cristianismo para conquistar o povo. O povo era, na sua maioria, ou protestante, a maioria da população alemã era protestante, ou católico. Então, o nacional-socialismo, o nazismo, acabou usando até a figura do Cristo para unir o povo em torno das ideias do Führer, ou seja, de Hitler, né? O líder supremo do terceiro reino, né? Dos alemães, como eles chamavam o nazismo. Então, quer dizer, eles acabaram usando o Cristo, o Evangelho, e fizeram o que a gente chama uma instrumentalização do Evangelho e de Cristo, colocando-os a serviço da ideologia nazista, certo? O que é lamentável.
A religião nunca pode se submeter às ideologias. Ela vai ser desfigurada se ela quiser se adaptar às ideologias, né? Infelizmente, alguns professores de teologia, alguns pastores, na maioria, diga-se de passagem, protestantes, apoiaram aquele movimento nacionalista, aquele movimento de uma Alemanha com valores cristãos, que pouco a pouco foram sendo colocados de lado, porque os nazistas eles não eram cristãos de verdade. A liderança mesmo, ideológica nazista, eles eram monstros, né? Eles usavam o cristianismo, usavam certos termos, usavam certas ideias para chegar aos seus fins. Mas eles não eram verdadeiros cristãos, né? Estavam a serviço, na verdade, do mal, né? Então eles começaram a propor vamos dizer, um cristianismo alemão de matriz protestante, porque o catolicismo sempre foi incômodo para eles, porque o catolicismo tem um chefe que está na Itália, que não é ariano. Papa Pio XII, né, por exemplo, é um papa italiano com nariz que de ariano não tem nada. Então, o catolicismo sempre foi uma dificuldade para os nazistas, porque tem no próprio termo católicos a dimensão de universalidade, que se opõe a esse nacionalismo ideológico, né? Mas o protestantismo, ele acaba servindo, nesse caso, a essa intenção que eles tinham. E por isso muita gente apoiou esses criminosos, né? Isso não quer dizer que não tenhamos tido teólogos corajosos, pastores corajosos que também se opuseram ao nazismo na hora certa e pagaram inclusive o preço de suas próprias vidas pela verdade, né? Então eles, nesse cristianismo alemão, eles apagaram o Antigo Testamento. Não precisa ler o Antigo Testamento, não precisa falar de Antigo Testamento. Por quê? Porque nós queremos matar, destruir, salvar o mundo dos judeus. E o Antigo Testamento só fala dos judeus, só fala do amor de Deus pelos judeus. O Antigo Testamento deve ser visto como algo a ser esquecido, colocado de lado, guardado, como algo do passado. Não tem uma mensagem atual, porque nós queremos matar os judeus, né? E é muito triste a gente então ver a representação de Jesus. Jesus era apresentado então não como judeu, imaginem. Jesus não era apresentado como judeu. Jesus era apresentado como um ariano, um escandinavo, de olhos azuis, louro, branco como leite, e a Virgem Maria loura, né, como se fosse uma sueca, né, loura, de olhos azuis e etc. Então a Sagrada Família era, vamos dizer, desfigurada no fundo. E aí havia muita influência também de uma religiosidade, vamos dizer, germânica, pré-cristã. É um neopaganismo. Eles conseguiram ressuscitar uma série de pensamentos religiosos do passado alemão, na verdade, do paganismo pré-cristão na Alemanha, e misturaram isso com o cristianismo, de modo que Jesus, em alguns casos, nem era visto como filho de um carpinteiro judeu, mas na verdade o pai dele era um legionário romano germânico, e a mãe dele é uma Galileia, uma mulher da Galileia, naquele contexto que os alemães estão aqui apresentando isso, era uma pagã, porque a Galileia está fora da Judéia, então Maria, na verdade, não seria uma verdadeira judia, para não contaminar o sangue do ariano Jesus, e o pai de Jesus seria um legionário proveniente da Germânia, né?
germânico, todo louro, de olhos azuis, etc. E por isso Jesus nasceu todo ariano e ele não era judeu. E aí ele salvou o mundo sem ser judeu. Mas entendam que nesse tipo de apresentação, nós não vemos Jesus como Deus. No fundo, eles estão apresentando um Cristo desprovido da sua divindade. Ele não é filho de Deus. Ele não nasceu de uma virgem. Eles querem dar uma explicação natural para Jesus. Jesus é produto de biologia ariana, certo? Então, no fundo, eles estão negando a divindade de Jesus. Eles estão propondo aqui, na verdade, o que seria parecido com aquilo que nós vimos como uma heresia no início do nosso curso de História da Cristologia. Seria uma espécie de ebionismo. Tá certo? Então vejam que situação nos encontramos aqui. Eu posso recomendar para vocês também um livro chamado Perspectivas Teológicas para o Século XXI. O autor é um italiano, que é o editor do livro, na verdade, Rosino Ghibellini. Eu vou mandar para vocês depois a foto e a página a qual me refiro, né? E ele vai, num pequeno parágrafo, ele vai falar um pouquinho dessa cristologia inculturada na África. E além daquilo que eu disse, né, de um Jesus curandeiro, terapeuta, de um Jesus que é o filho do grande chefe, de um Jesus que é o nosso proto-antepassado, existe uma cristologia muito em torno da figura de herói. Jesus é o herói que deu a vida por nós. Jesus é o grande herói da nossa história, que deu a vida para constituir esse povo novo, que é a igreja, que está no Congo, que está em Ruanda, que está lá em Angola e assim por diante, né? Então, existem alguns historiadores recentes que listaram cerca de 300 títulos que são atribuídos a Cristo só pelos cristãos Luba, que são cristãos que estão no Congo durante as suas liturgias. Então vejam, são todos títulos da cultura Luba, dessa cultura específica dentro do país chamado Congo. Ou seja, só lá tem 300 títulos cristológicos que eles usam na liturgia deles. Então vejam que é um grande... Não dá para falar só de uma cristologia africana, são cristologias. Certo? Agora passamos para o modelo histórico. O modelo histórico, ele é marcado por uma espécie de crítica a um modelo que é apresentado como sendo o modelo da cristologia antiga ou tradicional, que é um modelo mais metafísico, um modelo mais ontológico. Essa abordagem acentua o caminho da história como local de encontro com Jesus. Então Deus se revela na história. Deus enviou seu Filho para nos salvar na história. Então a história vamos dizer, deve ser a perspectiva que nós devemos adotar para o encontro com Jesus, para a reflexão sobre Jesus, para um discurso cristológico. Então, mais do que a constituição de Jesus como Deus e homem, segundo Calcedônia, por exemplo, esses teólogos que a gente poderia enquadrar como fazendo parte desse modelo de cristologia histórica, eles colocam em relevo a importância dos eventos da história da salvação, em particular, evidentemente, os eventos ligados à pessoa de Jesus Cristo, a encarnação, a cruz e a ressurreição, né?
O representante mais conhecido deste modelo é Wolfgang Pannenberg. Pannenberg é um autor até muito conhecido aqui no Brasil, porque ele publicou uma grande teologia sistemática que foi traduzida em língua portuguesa, se eu não me engano, em 3 volumes. Pannenberg é um grande... ele se opõe ao pensamento de Bultmann. E opondo-se ao pensamento de Bultmann, propõe a sua própria perspectiva cristológica. Outros autores, agora católicos, que também poderiam ser enquadrados nesse contexto, que são muito conhecidos, um alemão e um italiano, são Walter Casper e Bruno Forte. São 2 autores que têm escrito muito nos últimos anos, e também existe toda uma bibliografia de ambos traduzida em língua portuguesa. Vamos aprofundar um pouquinho a cristologia de Pannenberg. Então, a ressurreição é o evento, digamos, central da sua reflexão cristológica. Para ele, a ressurreição de Cristo é um acontecimento histórico. E aí vocês já percebem como ele se afasta do pensamento de Rudolf Bultmann. Para ele também é histórico o fato de que o sepulcro ficou vazio, porque Jesus ressuscitou na história. Então ele se opõe a uma visão, digamos, de que a ressurreição seria apenas uma experiência, por assim dizer, interior dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos, por uma ação do Espírito Santo, teriam ficado convencidos de que Cristo teria ressuscitado, e dado esse convencimento espiritual interior, eles vão pregar essa boa nova para todos os homens. Então Pannenberg se opõe a esse tipo de visão. Para ele, a ressurreição é histórica, o sepulcro vazio é uma realidade histórica, e isso é determinante para toda a sua reflexão. Para Pannenberg, a ressurreição de Jesus significa que começou o fim da história. Ou, se você quiser, é o início de uma nova vida. Jesus é, como diz a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, o primogênito entre muitos irmãos. Ele é a primícia de todos aqueles que morreram. Ou seja, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Ele é o primogênito de todos aqueles que vão ressuscitar dos mortos. Colossenses, capítulo 1, versículo 18, e Apocalipse, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 5. Através da ressurreição, Deus confirma tudo o que Jesus pré-pascal realizou. Através da ressurreição, Jesus se torna, para Pannenberg, verdadeiramente o Filho de Deus. Vejam que aqui, faço essa observação, tem algo parecido, não é igual, à ideia do adocionismo. Quando nós falamos do adocionismo, nós vimos que havia uma tendência mais forte de um adocionismo no momento do batismo, da adoção de Jesus por parte de Deus no momento do batismo, mas havia também uma tendência a um adocionismo no momento da cruz e da própria ressurreição. Vejam que aqui parece que nós chegamos a algo parecido, ou seja, a identidade de Jesus, Filho de Deus, se manifesta realmente na ressurreição, segundo Pannenberg.
Pannenberg ele é influenciado muito por Hegel, tanto por causa do modo como ele vê a história, como, vamos dizer, como um caminho de progresso de todas as coisas, né? Como uma espécie de força que leva sempre ao progresso e nunca a um retrocesso, nunca a um atraso, mas sempre levando a história, o homem, o conhecimento para horizontes mais amplos, melhores, etc. Então, além dessa influência no que concerne à visão que ele tem de história, muito otimista e positiva, ele também é influenciado pela lógica hegeliana, a ideia de tese, antítese e síntese. E ele vai então apresentar a cruz de Cristo como o momento da antítese. Jesus Cristo, então, é esse personagem com todos os valores, com toda a força, né, de um profeta, de um homem de Deus que anuncia a boa nova, que cura, que expulsa os demônios, aonde se manifesta o poder de Deus, certo? Mas, ao mesmo tempo, diante da cruz, Jesus Cristo parece se deparar com o fracasso da sua missão. E esse fracasso que se aproxima de um modo tão atroz faz com que o Filho de Deus tenha que, de certa forma, renunciar a si mesmo e confiar no Pai. Dizer não a si significa aceitar a própria aniquilação, a própria morte, e confiar no projeto do Pai, que ele talvez naquele momento não compreende completamente, certo? E então nós teríamos a vida pré-pascal seria a tese, a cruz seria a antítese, e você já adivinhou, a ressurreição seria a síntese. Ou seja, tendo confiado plenamente em Deus, tendo, digamos, se aniquilado, negado a si mesmo, o Filho, ou melhor, Jesus Cristo agora se torna plenamente Filho de Deus. Ele está em perfeita sintonia com o Pai. O seu ser ressuscitado manifesta, digamos, a plenitude da sua própria identidade, né? Então, um dos problemas do pensamento de Pannenberg é como ele vê a questão da pré-existência de Jesus. Porque ele afirma explicitamente a pré-existência de Jesus. Mas, da forma como ele apresenta o Cristo pré-pascal, a cruz e a ressurreição, você fica se perguntando se Jesus Cristo pré-pascal era verdadeiramente Filho de Deus. Porque se ele não é verdadeiramente Filho de Deus, então não tem pré-existência do Verbo. A pré-existência do Verbo é a nossa cristologia clássica. O Verbo, né, segundo Filipenses, o Verbo se encarna, se faz homem, e aí como homem ele realiza ao longo da sua vida o projeto de Deus e na cruz cumpre a salvação da humanidade e com a sua ressurreição inaugura a vida nova, a vida de filhos de Deus para todos nós, introduzindo a nossa humanidade na eternidade beata, né? Então vejam que é um dos problemas da sua cristologia, como conciliar a sua visão cristológica, que parte da ressurreição e que, de certa forma, desvaloriza um pouco a cruz, como se ela fosse apenas a antítese do Cristo pré-pascal. E, ao mesmo tempo, um Jesus pré-pascal que não é ainda plenamente quem ele é. Não tem consciência plena de quem ele é, nem da sua missão. Vê a cruz como uma espécie de falimento, de fracasso, né? De falência, de algo que ameaça o seu próprio ser, a sua própria missão. Não parece
ser senhor, digamos, ter consciência plena de tudo o que está acontecendo. Então, como conciliar essa visão de Cristo com a pré-existência, com a divindade do Verbo que se encarna, né? Aí está o problema, que o Manfred Hauck não consegue ver a solução. Eu confesso que, lendo outro autor, Anton Ziegenhaus, comentando Pannenberg, ele também fica perplexo diante da posição do Pannenberg. Então, o Pannenberg afirma a pré-existência, mas o seu discurso não parece conseguir conciliar a pré-existência com o restante da sua cristologia. Um último ponto, a ressurreição de Cristo, ela é, por assim dizer, o início da nova vida. Porque dentro da concepção de história, é no final da história que nós vamos poder compreender toda a história. Isso significa que eu só vou poder compreender quem é Jesus de verdade no final da história, ou seja, na parousia. Então, a parousia é, na verdade, o ápice da revelação, segundo Pannenberg. A ressurreição é já o início desse novo patamar de revelação, tá bom? Mas ainda, o tempo em que vivemos, a ressurreição de Cristo é como se fosse apenas a primícia daquilo que virá. E o que virá, que a gente está esperando, é a parousia, certo? Por causa dessa importância que ele dá à parousia, é que a gente volta a citá-lo no modelo seguinte. Daqui a pouco a gente chega lá. Tá bom? Então, esse modelo, vamos dizer, de uma cristologia histórica, ele tem os seus aspectos positivos, porque ele tenta mostrar a importância de Cristo, da sua vida, dos eventos históricos da sua vida, contrapondo-se àquela visão protestante que desvaloriza a história. Tá certo? Mas ele despreza o quê? Despreza a ontologia, a cristologia ontológica clássica dos concílios e de Calcedônia. Por isso ele tem as suas fragilidades. É um modelo que a gente poderia chamar de uma cristologia do baixo. E aí eu recordo aquele texto que eu pedi que vocês lessem do livro do padre François Costa, que eu mandei na última aula, na segunda-feira, para vocês, certo? Um PDF. Por favor, não deixem de ler aquele texto. Então é um exemplo de uma cristologia do baixo, que se inicia com a história e que tenta chegar até a divindade de Jesus. Tenta, digamos, se conciliar com uma cristologia do alto, uma cristologia descendente, que desce, né, que vem do alto, que é a cristologia clássica, bíblica, de um verbo que vem se fazer carne e se encarnar. Mas nos parece aqui que a proposta do Pannenberg deixa a desejar nesse encaixe com a cristologia do alto, porque ele não consegue conciliar de um modo coerente a sua cristologia a partir da ressurreição, com essa influência hegeliana, como a gente explicou, com a pré-existência de Jesus, que é elemento fundamental para uma cristologia que desce, né? Que desce do alto, uma cristologia do alto. Bom, o sétimo modelo é o modelo escatológico. E no fundo, ele é muito parecido com este modelo que nós acabamos de apresentar, o modelo histórico. Enquanto o modelo histórico ele coloca ênfase na própria história, e por isso Pannenberg diz que a ressurreição aconteceu na história, o modelo escatológico ele vai colocar, digamos, o seu centro de reflexão não na própria, vamos dizer, na história do Cristo terrestre,
tá bom? O Cristo pré-pascal, a experiência do Cristo ressuscitado aqui na Terra, naqueles 40 dias que ele esteve aqui conosco, mas vai colocar o centro da sua reflexão nos últimos tempos, ou seja, no último momento da história, na parousia, ou seja, na escatologia. E aqui, por isso que eu dizia para vocês que a gente cita de novo Pannenberg, porque eu expliquei para vocês que a ressurreição de Cristo é como se fosse o início de um novo tempo, de uma nova vida que vai encontrar sua plenitude lá na parousia, certo? Então Pannenberg poderia ser incluído aqui. Outro autor que pode ser incluído aqui é o Jürgen Moltmann, né? De novo, é um autor influenciado por Hegel, que vê justamente nessa perspectiva da história, que está sempre em evolução, crescendo, ampliando os horizontes do homem, de compreensão, de verdade, etc., vê, digamos, essa visão de história hegeliana apontando para o fato de que eu só vou poder realmente conhecer Jesus Cristo e, digamos, o ápice da cristologia é a parousia, certo? E por isso, quer dizer, eu tenho que partir da parousia para, digamos, construir a minha reflexão cristológica. Então, enquanto Moltmann é um teólogo protestante, existe um outro teólogo católico muito bom, né, que foi professor por muitos anos em Roma, e que as suas obras estão sendo, inclusive, eu tenho 2 volumes acho que são 3 ou 4, ainda não tenho os demais, da sua obra cristológica, que está sendo reeditada, na verdade, que é o Marcello Bordoni, certo? Então é um autor muito bom, muito interessante, que merece ser conhecido também. Falando um pouquinho mais sobre o Jürgen Moltmann, que se inscreve dentro daquele modelo escatológico, como nós já mencionamos, mas também, se você lembra, a gente falou dele também lá no modelo político. Então, quer dizer, tem aspectos da cristologia dele que se enquadram mais dentro daquela visão de uma teologia política do Metz. E outros que se aplicam mais dentro da linha da esperança cristã, ou seja, de uma cristologia no âmbito que poderia ser chamada de modelo escatológico. Então, ele não vê na ressurreição o fim antecipado da história, mas, como no caso o Pannenberg vê, mas a entrada em vigor da esperança do que virá a ser um dia. Ou seja, a ressurreição inaugura a possibilidade de termos a esperança em relação àquilo que virá. Ou seja, esperarmos com confiança aquilo que virá. Deus se revela como um Deus da esperança, num futuro diferente. A revelação tem, portanto, implicações críticas para o presente. De certa forma, se pode dizer que através de uma vida ética cristã, a gente vai antecipando na história aquela realidade que nos espera no futuro escatológico. Na medida em que a gente vive uma ética cristã como discípulos, nós vamos antecipando na história os bens que nos aguardam, a felicidade, digamos, a plenitude que nos aguarda na escatologia. Então, é como se a ética cristã antecipasse um pouco da escatologia na história, certo? Então, por isso que na medida que eu vivo uma vida cristã ética, eu vou vivendo de um modo feliz, bem-aventurado, vou antecipando o céu aqui na terra, vou antecipando o que virá no já da realidade presente. Então, o objetivo não é só uma nova interpretação da realidade, da história, mas uma praxis da mudança. Então, essa ética, como eu estava dizendo, cristã,
ela vai se tornando uma realidade capaz de transformar a sociedade. Ela antecipa os bens escatológicos e vai transformando a realidade, nos conduzindo na direção daquilo que virá, certo? Em todo caso, Jesus é levado à cruz por causa do protesto contra o domínio dos poderosos sobre os desamparados. Então a visão dele é muito política, é o aspecto da teologia política nesse caso. A cruz significa a crítica de Deus aos sistemas de poder que tiram a liberdade e oprimem os seres humanos. A ressurreição, por outro lado, libera uma dinâmica de mudança referida à prática. Então a ressurreição, ela me possibilita mudar essa realidade na medida em que eu vivo uma praxis cristã, ou uma ética cristã, como eu estava dizendo. De modo semelhante, também a teologia da libertação latino-americana desenvolve o conceito de praxis soteriológica a partir da cristologia. Ou seja, eu vou vivendo a minha vida cristã, a ética cristã, e eu vou uma ética libertadora, uma praxis libertadora, que vai antecipando também um pouco na linha do Boltzmann, que influencia bastante os pensadores da teologia da libertação, vão antecipando os bens escatológicos. O risco é você não sobrar nada para depois, você fazer tudo aqui, né? Então uma escatologia plenamente realizada numa transformação social, ou seja, ou como, digamos, uma sociedade perfeita aqui na história seria a Jerusalém Celeste. Ou seja, eu não preciso esperar mais nada, o que eu preciso é lutar para transformar essa sociedade presente, e o horizonte escatológico pode não ser necessário, né, mais. E aí eu perco justamente a tensão escatológica da vida cristã, que é um grande risco. Em Moltmann pode-se reconhecer também um pano de fundo da teologia da Trindade, pois no acontecimento da cruz, Deus revela a sua mais íntima vinculação com Jesus. Na paixão de Jesus, a história do sofrimento do ser humano se converteu no sofrimento de Deus. Então ele defende claramente que Deus seria passível de sofrimento, o que contraria, vamos dizer, a metafísica, a ontologia clássicas. Na morte de Jesus, o Pai sofreu a infinita dor do amor, que sabe que só da morte pode vir a vida. Então o Pai teria sofrido praticamente tanto quanto o Filho, digamos, na cruz. Na ressurreição de Jesus recebemos a oferta da esperança, na superação do sofrimento. Então nós podemos esperar, a esperança nasce da ressurreição. Então, porque Jesus ressuscitou, nós podemos esperar uma vida nova, uma vida que vai acontecendo já agora, na medida em que eu sigo Jesus, na medida em que eu coloco em prática os ensinamentos de Jesus. Uma ética cristã vai transformando a realidade, né, e vai antecipando os bens escatológicos. Os sofrimentos humanos seriam participação no sofrimento intratrinitário, em que o próprio Deus compartilha no Filho os sofrimentos dos seres humanos. Então, você vê que ele acaba introduzindo na Trindade o sofrimento humano, projetando na Trindade, para que fique clara essa comunhão entre Deus e os homens. Ele não aceita que Deus não sofra, ou seja, Deus tem que sofrer para estar em comunhão com os homens. E aí ele despreza, como protestante, a nossa tradição filosófica clássica que desmente tal possibilidade. Em oposição à doutrina clássica da imutabilidade, da impassibilidade de Deus, aqui se recoloca a questão da sua historicidade e da sua capacidade de sofrer. Então vejam que ele está em clara oposição a esse pensamento. Como vocês viram, estou citando aqui um ponto do livro do cardeal Gerhard Ludwig Miller, que era o antigo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, uma obra que eu estou enviando para vocês também por PDF.
Então eu estou lendo a edição em língua portuguesa das Vozes, dessa obra dogmática católica. 2 parágrafos que se encontram na página 267 e 268. Deus abençoe a todos.